Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a nossa aula 30, nesse estudo de Espiritismo básico. É o nível básico de Espiritismo para quem está querendo conhecer mais, estudar mais. E a melhor forma de conhecer o Espiritismo é lendo esse livro, que foi o primeiro livro que Kardec compilou, que é o Livro dos Espíritos. E o que a gente faz nessa sequência de aulas, sequência de estudos aqui, é justamente ler algumas perguntinhas, toda aula, ler algumas perguntinhas e fazer um entendimento do Livro dos Espíritos. Tá? De abertura, a gente lê sempre o Sinal Verde, uma página do Sinal Verde, que é sempre um aprendizado maravilhoso, e extrai dali uma reforma íntima, alguns passos para que a gente coloque em prática, executando a nossa reforma íntima. Né? Então, de nada adianta se a gente estudar, mas não colocar em prática. Né? É muito importante a gente compreender a doutrina espírita como uma doutrina, uma forma de viver, né? Uma forma de compreender as leis universais, como tudo funciona, mas precisamos, acima de tudo, colocar em prática o que a gente está estudando. E aí é que entra aqui o Sinal Verde com uma reforma íntima, que é uma proposta que a gente faz e que todas as casas espíritas, então, direcionam como um caminho bom aí para que o espírita comece a praticar cada vez mais e entenda a doutrina. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler no Sinal Verde uma página chamada Modos Desagradáveis. E no Livro dos Espíritos, na parte 2, no capítulo 6, nós estamos em Da Vida Espírita, sobre a vida espírita, né? Falando sobre a percepção dos espíritos. E nós já falamos na última aula nós começamos e fomos até a perguntinha 244. Hoje nós vamos da 244 até a 256, fechando percepções, as percepções dos espíritos. Bora lá então, vamos começar então o nosso estudo hoje com o Sinal Verde. O Sinal Verde, então, modos desagradáveis. Manejar portas a pancadas ou pontapés. Arrastar móveis com estrondo sem necessidade. Censurar os pratos servidos à mesa. Sentar-se desgovernadamente. Assoar-se e examinar os resíduos recolhidos no lenço, junto dos outros, esquecendo que isso é mais fácil no banheiro mais próximo. Bocejar ruidosamente enquanto alguém está com a palavra. Falar como quem agride. Efusões afetivas exageradas em público. Interromper a conversação alheia. Não nos esqueçamos de que a gentileza e o respeito no trato pessoal também significam caridade. Então, importantíssimo. E não é só para o uso dentro de casa, eu acho que dentro de casa, dentro do seu próprio lar, é fundamental, né? Mas na tua vida toda, isso aqui vale, né? E muitas outras questões. Aqui, André Luiz pensou aqui algumas ideias, né, para nos direcionar. Mas, naturalmente, existem muitas outras questões que a gente tem que considerar. E aí, quando a gente pensa em várias outras questões, além dessas aqui, não dá para a gente colocar num texto, item a item, que você deve ou não deve fazer. Então, a recomendação que eu faço é, primeiro, pensamento positivo. Porque quem pensa positivo, né, a gente tem vídeo aqui no canal só falando sobre isso. Como é que eu exercito isso? Qual é a maneira de exercitar? Porque muitas vezes é fácil a gente falar também, né? Pensa em positivo, controlem o pensamento. Mas como? Se o pensamento está aflorando, né? Então procurem aqui no nosso canal vídeos sobre pensamento positivo. Não está nessa série, tem uma série específica sobre
subconsciente e pensamento positivo. E o pensamento positivo auxilia no quê? Ora, para começar, você, em vez de reclamar, como ele comenta aqui, reclamar da comida que te foi servida, né? Quem está com pensamento positivo não vai ficar procurando erros ou procurando o tempo inteiro, pelo menos, não vai ficar. Né? Vai procurar olhar sempre as coisas pelo lado positivo, pelo lado bom. O fato de você ter um prato que você recebeu, que foi feito por outra pessoa, pode não estar perfeito, mas tem que ser dado graças a Deus por ter aquele prato, né? E tem que se agradecer a quem fez. Depois disso, você pode, com calma, colocar os teus pontos de sugestão de melhoria, mas sem exageros. Acima de tudo, gratidão a Deus e a quem fez para você o prato. Então, essa é uma questão aí que envolve positividade. Uma outra questão que esse texto me chama muito a atenção, que nós já falamos em aulas anteriores sobre a leitura aqui do Sinal Verde, é a questão das duas inteligências que a gente sempre comenta, né? Inteligência emocional, são inteligências que são estudadas muito recentemente, estão sendo cada vez mais estudadas pela psicologia, que é a inteligência emocional e a inteligência afetiva. A inteligência emocional é o ser que sabe lidar com os problemas que aparecem pela frente. Tem a ver um pouquinho com estoicismo, se já ouviram falar, se não pesquisem. São filósofos antigos da linha do estoicismo, filósofos da época dos filósofos da Grécia, de Roma, filósofos de Roma. Marco Aurélio, por exemplo, além de imperador, foi um filósofo estoico. E vários outros. Cabe vídeos próprios do estoicismo que você vai encontrar aqui também no canal. Por isso, deixe seu like, inscreva-se, para que você seja avisado e receba aviso aí de novos vídeos. Tá? Bom, mas o que é o estoicismo? O estoicismo tem a ver com isso, porque justamente o estoicismo direciona com alguns pensamentos, né? Dizendo justamente, olha, não temos que nos preocupar com tudo e ficar tensos com tudo, não temos que reclamar de tudo, né? Procurar sempre a gratidão, agradecer por tudo, reconhecendo as coisas positivas que existem na vida, porque você sempre tem duas formas de olhar, duas circunstâncias, sempre tem. A positiva, que olha e que vê as coisas boas, sempre tem coisa boa, nem que seja o aprendizado que você está tirando dali. E tem aquela pessoa que olha e que vê aquilo mesmo, mas sempre pelo lado negativo, né? Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer constante no nosso subconsciente. Será que eu não estou olhando as coisas positivas? Estou só no negativo, negativo, negativo. E olha que esse trabalho é um trabalho que ele vira uma bola de neve, tá? Quanto mais negatividade você vê, mais coisa ruim acontece na sua vida e mais negatividade você vai ver, porque você está formando uma aura com uma vibração ruim. Se você está positivo, você forma uma aura com uma vibração boa, positiva, e aí tem uma frasezinha que eu gosto muito. Quanto mais coisa boa você vê, mais coisa boa acontece na sua vida. Mais coisa boa aparece. Então, o que isso significa? Significa, tem dois significados, né? Primeiro, porque você vai justamente criar uma vibração boa e as coisas boas vêm, né? Lembrando que vibração boa atrai coisa boa, pessoas boas, soluções, ao contrário da vibração ruim, tá? Então, quanto mais coisa boa você vê, melhor vibração, mais coisa boa você atrai. E também, acrescentando a esse pensamento, vem o pensamento dos psicólogos, que, olha, funciona, o nosso subconsciente funciona como um jardim. Se eu estou plantando só coisa boa nesse jardim,
constantemente eu começo a observar mais as coisas boas. E observando mais as coisas boas, eu vou ficar mais feliz, eu vou ter uma vibração melhor, e aí vou começar cada vez mais a ver coisas boas no meu caminho. Tá? Então é um trabalho que é como se fosse uma bola de neve. É uma bola de neve para o lado positivo ou é uma bola de neve para o lado negativo. A bola de neve para o lado negativo leva para a depressão. A bola de neve para o lado positivo leva para a pronoia. E pronoia não é ruim, não. Pronoia é o sentimento profundo de que o universo e que Deus estão trabalhando para o teu bem, para o teu progresso. E é esse o pensamento que nós temos que procurar constantemente. Ah, mas aconteceu um problema na minha vida. Esse problema vai te levar para um degrauzinho mais alto. Erga a cabeça, não fique se lamentando nem reclamando. Faça as suas orações a Deus e você vai conseguir resolver, como sempre consegue. A gente sempre resolve os problemas. Então, nós estávamos falando, então, da positividade, estávamos falando da inteligência emocional. A inteligência emocional é muito importante para que a gente garanta e melhore os nossos modos. Agora, tem uma outra inteligência. Tem a emocional e tem a afetiva. A inteligência afetiva é aquele ser que olha as pessoas que estão do lado dele, seja lá onde for, pode ser dentro de um elevador, indo para o seu trabalho, subindo no elevador do teu prédio, do teu condomínio, pode ser com as pessoas que trabalham para você, ou com as pessoas a quem você deve trabalho, aonde for, no teu trabalho, na sua residência, com a sua família ao seu redor. Olhe para as pessoas e, em vez de fazer deboche, piadinha, sarcasmo, o universo não entende sarcasmo. Cortem sarcasmo da vida de vocês. O universo não retribui bem sarcasmo. Não compreende. Entra no nosso subconsciente de uma forma errada, de uma forma verdadeira. Então, cortem o sarcasmo da vida de vocês. Mas cortem também as piadas sem necessidade, né? E passem a fazer sempre aquela perguntinha assim: como eu posso deixar essa pessoa mais feliz? Bom dia, para começar. Um sorriso. Pode ser um sorriso leve, não precisa de ser um sorriso forçado. Não precisa. Pode ser um sorriso leve, suave, mas que mostre para a pessoa a tua vontade de fazer ela se sentir bem. Bom dia, como você está? Que cabelo bonito, ficou muito bom esse cabelo em você, essa roupa ficou ótima. Nossa, perfeito. Mesmo que você não tenha gostado em alguma coisa, elogie. Nossa, você é muito inteligente nisso. Elogie constantemente. Eleve os seres que estão à sua volta, ao seu redor. Cada vez que você faz isso, você recebe de volta uma vibração boa, um pensamento bom, um pensamento de amor volta para você. É como se você estivesse mandando vibração boa, e aí a vibração volta. E às vezes reverbera em outras vibrações que aquele ser que você mandou, ele vai ter um dia maravilhoso e vai fazer muita coisa boa, às vezes por causa daquela vibração que você mandou. E aquilo tudo vai voltar para você. Então não é só a vibração direta, é a vibração que você disparou e que provoca outras vibrações numa corrente de amor. Aquilo tudo volta para o ser. Essa é a inteligência afetiva. Pratiquem, coloquem no seu dia a dia. A emocional, que você tem que compreender, com a inteligência emocional tem que compreender que os problemas acontecem e vão continuar acontecendo. Não tem problema que eu não consiga passar. Não tem problema ou dificuldade que Deus não vá me ajudar a superar. Esse é o pensamento. Perfeito. E vamos em frente. E a inteligência emocional.
que é aquela pessoa que trabalha constantemente com amor, transmitindo amor para quem está ao seu redor. Com isso, você não vai arrastar móvel, fazendo barulho, sabendo que irrita uma outra pessoa, jamais. Se eu estou perturbando, se eu estou irritando, se eu percebo que a outra pessoa ficou chateada, jamais eu vou fazer. Vou tentar me controlar, vou tentar falar mais calma, vou tentar falar com palavras amorosas. E aí você começa a trabalhar isso no seu dia a dia. Tá? Então, com relação a modos desagradáveis, essa é a minha recomendação e esse é o meu aprendizado também. Né? Vamos colocar em prática constantemente. Isso daí não é um estalar de dedo, pronto, aprendi. Não, não é. É constantemente, ao longo de dias, semanas, meses, praticar. E esse é um trabalho que só traz benefício para a tua casa, para teu lar, para o teu trabalho, para o teu ambiente de trabalho. Tudo melhora. Tudo melhora na tua vida. Porque, acima de tudo, vai estar melhorando a tua vibração também. Muito bem, pessoal. Muito importante essa leitura de hoje. Sinal verde, gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos de hoje, a gente vai dar continuidade em percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Na última aula, nós fomos até a perguntinha 243. Hoje, a gente vai continuar da 244 para frente, até fechar esse título de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Tá? Então, nós vamos do 244 até o 256. Bora lá. Pergunta 244. Os espíritos veem a Deus? Resposta. Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Percepção, apenas isso, tá? Bom, mais uma vez, depende da elevação do espírito, né? Essa é a resposta aqui dos espíritos a Kardec. Questão A, dentro da questão 244. Questão A. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite alguma coisa, como saber que isso lhe vem dele? Resposta. Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa, ou dita uma palavra, ele percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmo o pressentimento que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendeis que, sendo mais sutil do que as vossas essências dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Ou seja, no mundo espiritual, né, o ser que está fora da matéria, ele tem uma abrangência da consciência muito maior, já falamos sobre isso na aula anterior, né, muito maior do que na matéria. Na matéria a gente está com um véu coberto aqui, a gente esquece das encarnações passadas e muito do aprendizado que nós fizemos fica encoberto, né? Então é uma tarefa nossa justamente esvaziarmos do ego, né? Tirarmos o ego, tirarmos todos os males da carne, os apegos, né? E aí gradativamente vem à tona essa inteligência, esse aprendizado que nós já temos dentro de nós, né? Em vez dele vir aos pouquinhos, ele começa a aflorar de forma mais natural. Por isso é que tem alguns seres que conseguem, na matéria, atingir níveis elevados de sabedoria, né? Já vimos isso várias vezes acontecer. E está muito ligado à meditação, oração,
constante elevação e pensamento em Deus, retidão e por aí vai, tá? Vamos falar muito sobre isso nas aulas avançadas. Questão B de bola, dentro da 244. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Resposta. Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores, em perfeição e em instrução. Questão 245. O espírito tem circunscrita a visão como os seres corpóreos? Resposta. Não, ela reside em todo ele. Então é uma visão que não depende só de dois olhos aqui, como a nossa na matéria, né? É uma visão, como os espíritos falam aqui, não, ela reside em todo ele. É como se eles tivessem uma percepção e não uma visão. Muito bem, essa foi a 245. Vamos à 246. Precisam da luz para ver? Resposta. Veem por si mesmos, sem precisar de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. Então, naturalmente, aqui, mais uma vez, depende do nível do espírito, né? Os espíritos que estão em trevas são espíritos de baixo nível, espíritos que estão passando por provação, por expiação. E a gente sabe, já falou, né, vai falar mais pela frente, que existem regiões intermediárias muito penosas, regiões de expiação, que vão os espíritos de baixíssima vibração, vão para essas regiões, tá? E ficam lá, às vezes, na erraticidade, sofrendo durante muito tempo, até conseguirem, mediante oração, mediante conscientização, acima de tudo, da necessidade de elevação, aí conseguem sair daquela região. Mas, às vezes, demora. Vemos isso no livro, né, Nosso Lar. O livro Nosso Lar é um bom exemplo disso. E tem um filme também. Para quem não viu, recomendo o filme Nosso Lar. Questão 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Resposta. Como o espírito se transporta onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas esta faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto, ou seja, ver várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, mais uma vez, isso depende do nível do espírito. Os espíritos elevados, sim. Tá? Outra coisa interessante que a gente aprende nessa lição é que justamente é o pensamento que direciona a movimentação da visão e a movimentação do espírito. Tá? Então, como nós somos consciência, basicamente, né? Uma consciência energética, podemos pensar assim, que vibra e que transmite o tempo inteiro os nossos pensamentos e as nossas vibrações, nós nos movimentamos também através do pensamento. Explicação de Kardec. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua própria natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside
em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Muito bem. A resposta aqui é excelente, eu acho que clara, né? Vamos para a pergunta 248 agora. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Resposta: mais distintamente, pois que a sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Então vejam que ele diz aqui que o espírito vê muito mais do que nós podemos ver, porque eles têm propriedades, né, de atravessar aonde a nossa visão se limita. Muito bom, eu só acrescentaria aqui que, mais uma vez, depende do nível do espírito, né? Espíritos muito rudimentar têm certas limitações. E tudo é assim, tá? Tudo, todas as questões aqui vão caber esse tipo de observação. Bom, questão 249. Percebe os sonhos? Né? Os espíritos percebem os sonhos? Né? Resposta: sim, percebe mesmo sonhos imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Questão A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele como é de ver? Resposta: todas as percepções constituem atributo do espírito e lhe são inerentes ao ser. Quando o reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, deixam, porém, de estar localizadas em se achando ele na condição de espírito livre. Então, como o espírito ele não tem essa necessidade de que, olha, eu só ouço através do ouvido, eu só vejo através dos olhos, né? Isso é uma necessidade da matéria. O espírito não. O espírito ele tem uma percepção muito mais apurada que lhe dá a visão, que lhe dá a audição e que lhe dá a fala também. Questão 250. Constituindo elas atributo próprio do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? Resposta: o espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isto de um ponto de vista geral e, em particular, com referência aos espíritos elevados. Olha, aquilo que tínhamos comentado, né? Que tudo depende da elevação do ser. Todos esses comentários que a gente lê aqui, tudo depende da elevação do ser. Quanto mais elevado, mais apurada a sensibilidade, mais apuradas as suas capacidades. E é isso que os espíritos estão respondendo. Então, repetindo esse trecho. Em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Muito bem. Questão agora 251. São sensíveis à música os espíritos? Resposta: aludes à música terrena, ou seja, refere-se a essa música terrena? Interrogação. Que é ela comparada à música celeste?
a esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia. Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. Uma boa pergunta e uma boa resposta também, acho que foi claro. Mas qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Vai ser muito bom responder. Questão 252. São sensíveis os espíritos às magnificências da natureza? Resposta. Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis às belezas, de acordo com as aptidões que tenham para apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam-as das particularidades. Ou seja, quanto mais elevado, mais beleza você percebe nas coisas. E aí me lembra aquele ditado oriental que fala, olha, é não só o ditado oriental, tem várias filosofias, em várias doutrinas fala sobre isso, olha, quanto mais beleza você vê sempre um reflexo de si mesmo. No Seishonoe, se eu não me engano, eles têm uma frase parecida com essa, que fala também o contrário, tá? Se você vê uma coisa boa, você está vendo um reflexo do que você tem por dentro. Mas se você está vendo uma coisa ruim em outra pessoa, você também está vendo um reflexo de si mesmo. Né? Então, o espírito elevado é mais ou menos por aí. Não é que você só veja as coisas boas, mas que você aprimora a sua visão olhando as coisas boas. Tem muito a ver com o que nós falamos agora há pouco da positividade. Percebem? Só parar para aprimorar o sentimento não significa que as coisas ruins não existam, não é isso. Mas é parar para prestar atenção nas coisas boas. E aquilo vem para o nosso subconsciente, plantando dentro do nosso subconsciente paz, elevação, harmonia constante. E esse ponto é muito interessante. Não só por essa frase, né, mas me lembra também Plotino, a Enéada 1 de Plotino. Plotino fala na sua Enéada, a Enéada 1 de Plotino, Plotino é um filósofo, né, antigo, e justamente na Enéada 1 ele fala sobre a beleza. E Plotino considera que, olha, enxergar a beleza está diretamente associado à elevação do ser. E aí ele naturalmente, ele tem um texto completo, pesquisem, estudem depois, se quiserem, né? Enéada 1 de Plotino, tá? Mas é muito interessante, porque vai muito nessa linha também, tá? E ele, inclusive, ele divide, olha, os tipos, né? Os tipos, olha, um tipo é o tipo do músico, que ele chama de músico, né? É aquele que começa a ter a sensibilidade pela música. O segundo seria o amoroso, que é aquele que o tempo inteiro está com amor transbordando e começa a sentir o amor em tudo na natureza. Então, é muito interessante ler essa Enéada e a percepção que eles tinham há 2000 anos atrás já, um filósofo já falando sobre isso, sobre a elevação
associada à percepção da beleza nas coisas. Muito interessante. Questão 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Resposta. Eles os reconhecem, eles os conhecem, porque os sofreram. São os experimentos, não os experimentam, porém, na matéria, com vós outros, são espíritos. Ou seja, basicamente, eles já viveram em vidas anteriores, então eles sabem do que se trata aquele sofrimento. Né? Mas eles, na vida espiritual, eles não passam por aquilo, eles não sofrem daquela maneira. Tá? Então, a pergunta foi, os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Claro que não, eles são espíritos. Eles não são, no momento de erraticidade, eles são espíritos. Eles não estão em um corpo físico para perceber os sofrimentos físicos, para receber os sofrimentos físicos, né? Mas eles os conhecem. É essa a resposta dos espíritos. Muito bem, questão 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Olha, questão interessantíssima. Ficam cansados os espíritos? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. Não podem sentir a fadiga, como as entendeis. Conseguinte, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser ativo, quanto de ordinário, como no comum, né, seria, e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas sem nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repouso. Então, mais uma vez, a elevação, né? Quanto mais elevado, menos a necessidade de repouso. Os espíritos trabalham, estudam constantemente. Quanto menos elevados, mais próximos da matéria, mais próximos de uma erraticidade recente, né? De uma chegada recente, estão muito apegados à matéria ainda. Esses espíritos, de um nível mais baixo, necessitam mais de repouso porque ainda sentem a matéria. E ainda sentem saudade, e muitas vezes não compreendem que estão no mundo espiritual. Questão 255. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, pensando e entendendo que o espírito é consciência, que dor que sofre uma consciência? Arrependimento, como os espíritos citaram aqui, angústias morais, arrependimento talvez do que deveriam ter feito e não fizeram, lembrança do que fizeram de errado, que aí entram no caso aqui de angústias morais. Esses são o sofrimento mental da consciência, né? E é esse o principal sofrimento e as principais dores que o espírito sente.
Muito bem. Questão 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? E aí vem a resposta. Muito boa pergunta. Resposta. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência, não raro, aflitiva quanto à realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm a impressão semelhante à de que uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda traz sobre os ombros, que ainda o traz sobre os ombros. Ou seja, em resumo aqui, né, é o espírito que ainda está muito apegado à carne, né, que ainda tem as sensações de que está sentindo, de que está ainda com toda aquela sensação ainda mais apegado à carne, né? Então eles tendem a perceber e a sentir como se estivessem ainda com a carne, né? Como se estivessem ainda ligados à carne. Muito bem, pessoal. Chegamos na questão 256. Na próxima aula, nós começamos ensaio teórico da sensação nos espíritos. E aí é um texto que Kardec redigiu com um resumo sobre os ensaios da sensação dos espíritos, né? Do entendimento que se fez e tudo. E hoje nós vamos então encerrando aqui, da parte aqui do Espiritismo. Nos vemos então na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de todos.